Fala pessoal, tudo jóia? Iniciamos aqui mais um programa Conversando Direito, o podcast onde trazemos novidades do mundo jurídico e temas relevantes para a sociedade como um todo. Hoje, a minha convidada é nada mais, nada menos que doutora Janiele Nunes e Silva, advogada de mutuários nas ações de seguro-habitação, com mais de 40 mil clientes no estado, especialista em recursos cíveis e precedentes, mestranda num programa de pós-graduação em Direito na Universidade Católica de Pernambuco, casada e mãe de Carol. O currículo aqui é bem extenso, mas pude resumir aqui um pouco. Seja muito bem-vinda, Janiele. É um prazer estar podendo receber você aqui no nosso programa Conversando Direito. A gente já estava conversando aqui, a energia estava bastante positiva, é isso que transmite você. E agradeço pela aceitação do convite. E aí, seja muito bem-vinda. O programa aí, o microfone é todo seu. Hoje, eu que agradeço, na verdade, o convite. É um prazer e uma honra estar aqui. Eu acompanhava seu programa há bastante tempo e vai ser maravilhoso conversar com você. Passar essa tarde aqui, contribuindo de alguma forma e vamos lá, vamos muito conversar. Bom. Contar a minha história e você me conta a sua. Vamos embora. Você conta a minha, eu conto a sua. Mas antes de a gente contar as nossas histórias, né, eu peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Né? Estamos também no Spotify e vai lá, dá essa força. Toda semana a gente vai trazer convidados aqui especiais para compartilhar algo do direito, enfim, temas relevantes para a sociedade. Então, é isso, Janiele. E a das perguntas principais e as primeiras que a gente faz é justamente isso, né? Conhecer, né, quem é Janiele, onde começou, quais foram as dificuldades enfrentadas no início para se tornar profissional atual, né? Vejo aqui que o seu currículo é bem extenso, né? Conhecimento técnico aqui é vasto. Mas, vamos lá, quem é Janiele, onde começou? A bola é com você aí agora. Eu não sou daqui, né? Eu sou sertaneja. Eu sou de Carnaíba, é uma cidade que fica a 500 quilômetros daqui de Recife. Eu vim com 14 anos estudar aqui e vim fazer faculdade, na verdade, com a intenção de fazer faculdade. Na minha cidade não tinha nenhum tipo de faculdade. As cidades próximas que tinham eram Afogados da Engazeira e Serra Talhada. E para a graduação, na verdade, existia só cursos de matemática e de história. Sim. Eu tinha vontade de dar aula, mas eu tinha antes vontade de fazer direito. E aí eu vim para cá estudar. E aí você termina ficando, né? Eu criei raízes, na verdade. Sim. Eu comecei a trabalhar aqui, eu casei, eu tive minha filha. Então, na verdade, eu continuei aqui. Embora eu ame essa cidade, né? Eu tenho um verdadeiro amor. Faz 25 anos que eu moro aqui. Mas o ponto principal é que eu sou sertaneja. Sabe de onde veio. Eu sei de onde eu vim e a gente não pode esquecer nunca. E são 3 perguntas, Janiele, que a gente sempre deve responder, né? De onde veio, né? O que está fazendo e para onde vai. Essas 3 perguntas aqui essenciais que a gente sempre rebate aqui várias vezes nesse sentido. E acho muito bonito da sua parte quando você reconhece, tem orgulho de saber de onde veio. Interior, minha raiz também tá no interior. Né? Sou natural de Timbaúba, a gente desenvolve esse trabalho na zona da Mata Norte, mas saber de onde veio é essencial, é a essência, é a nossa raiz. E tem uma questão de pertencimento, né? Eu não sei, às vezes, eu moro há mais tempo em Recife do que eu morei efetivamente na minha cidade. Eu morei 14 anos lá, mas quando você se sente do lugar, independente de quantos dias você passou, de quantos dias você morou, né? Isso mexe com você. E, de fato, todo mundo que me conhece sabe. Eu sempre brinco. Carnaíba é uma metrópole. É um país. É um país. Eu estava conversando com um amigo de Serra Talhada e disse, olha, a gente só vai brigar em uma coisa, porque você acha que Serra Talhada é a metrópole do sertão do Pajeú. E não é. Nem verdade. Afogados da Engazeira, é Carnaíba. Muito bom. Eu sou filha de um José e de uma Maria. Eu vim para cá estudar com esforço. As dificuldades que eu enfrentei, eu imagino que sejam as suas, de todo mundo que sai da sua casa, né, da casa da sua família. Tinha alguma referência na família no direito? Tinha. Eu tenho uma tia. Na verdade, inclusive, eu morei com ela quando eu vim aqui. Ela era formada em Direito e era funcionária pública. Eu sabia que eu queria advogar, mas ela é uma grande referência. Ela já era há muito tempo formada. Fui uma das primeiras mulheres a fazer Direito no Estado. Então, eu tinha como uma pessoa extremamente bem-sucedida. E eu queria ser um pouco como ela. Eu queria, na verdade, eu olhava para aquela mulher e dizia assim, eu quero ser assim, sabe? Eu quero fazer direito, eu quero, através da minha profissão, interferir na vida das pessoas de alguma forma e ajudar. Então, eu tenho ela como referência, mas não só ela, eu tenho um outro tio, que é advogado, eu acho que foi a primeira pessoa que me chamou e disse assim, eu acho que você vai ser uma boa advogada. E tenho esses dois.
e os profissionais que terminei encontrando pelo caminho, né, os professores, enfim. Eu tenho inúmeras referências, na verdade. Muito bom. Mas o principal é a coragem de sair do interior, né? A 500 quilômetros Sim, da sim, capital, sim, em busca de um sonho, sim, em sim, busca de uma profissão sim. e de umas condições melhores de vida. Isso aí realmente É, é um dos legados e uma das coisas principais que a gente tem de isso. interior. Eu, A graças a gente que Deus, é do interior não tem sim, zona de conforto, sim, né? A gente tá sempre. Você já vive distante de muita gente, na verdade. sim, sim, Eu tenho coisas muito bem realizadas na minha vida, mas eu tô distante da minha família, é um preço que se paga. sim, Afinal, a gente não tem tudo, pois é, né? Tem uma coisa que verdade, eu aprendi na vida: tudo não terás. é verdade. Então, a gente já saiu da zona de conforto, então já que eu estou fora da minha zona de conforto, eu vou fazer tudo que eu posso para obter o que eu Aproveitar. quero, aproveitar as oportunidades. Muito bom. Mas, Janiele, como surgiu realmente essa vocação, esse interesse de atuar na carreira jurídica, né? Em que universidade estudou? Como foi isso? Conta aí um pouco. Eu vim fazer o ensino médio, eu vim até um pouco antes do que muita gente veio, morar com essa tia, que já Sim. era uma referência, já era uma pessoa que me inspirava bastante. E aí, no ensino médio, eu já tinha muito certo que eu queria fazer direito. Eu tive a certeza, cada dia mais, assim, eu estava em Recife, cada dia eu tinha certeza do que eu queria fazer, o que era que eu queria plantar. Eu estudei na Católica, eu me formei há mais de 13 anos, Caramba. tive excelentes professores lá. Eu acho que o ponto principal foram os professores. Quando você vem de fora, né, você sempre conversa, conta a sua Sim, história. E aí, dentro da faculdade, logo que eu cheguei, eu fiz PIBIC, eu fiz programa de pesquisa. Na verdade, eu queria aproveitar todas as oportunidades que eu sim. tinha. Então, a Católica me estendeu as portas, E soube realmente, agarrar a e oportunidade. soube agarrar, graças a Deus. Muito bom. E me fala mais um pouco, quem te inspirou, né, a ser essa profissional atual hoje? Além dos seus tios e tia, né, no Eu caso. tive, eu tive chefes excelentes. Eu fui funcionária pública. Na Sim. verdade, eu dei muita sorte. Eu acho que na faculdade, até por orientação de professores, eu terminei conhecendo o processo de diversos locais. Eu fui estagiária de um escritório, esse que eu sou sócia hoje. Eu Sim. trabalhei no Procon. Eu fui estagiária do Ministério Público de Contas. Eu fui funcionária da Justiça Federal. Então, cada lugar desse teve uma pessoa que me marcou. Eu tive muita sorte. Meu primeiro chefe, que hoje é meu sócio, é uma pessoa que me inspira bastante. O nome dele é Persistência, e quando você tem uma pessoa assim como Sim, referência, sim, sim. você não fica fraco em momento Pois algum. é. E além disso, todos os outros. Eu acho que as pessoas, eu dei muita sorte. Por onde eu passei, eu conheci pessoas muito fortes e muito competentes. E quando você traz esse ponto, a gente só confirma aquele ditado que todo mundo diz: você é o reflexo das 5 pessoas que Sim, você mais convive. com certeza. E isso só Com realmente certeza. confirma todo esse legado, toda essa Eu tua trabalhei trajetória. em uma vara com um juiz federal que é professor, inclusive, da Católica, que é um dos juízes que todo mundo respeita, é um dos mais antigos da Justiça Federal, então eu tive muita sorte, de fato. Eu fui estagiária de um procurador do Ministério Público de Contas, que hoje é conselheiro. Eu acho que a vida foi muito Sim, boa generosa comigo, contigo. muito generosa, me fez ter excelentes encontros na vida. Muito bacana, muito bom. Mas vamos lá. A tua primeira experiência, eu acredito que é o quê? 13 anos atrás, na advocacia. Como foi? Pois então, eu fui estagiária desse escritório, meu pai se Sim. apertou muito, eu comecei a estudar para concurso, para, enfim, ter um dinheiro para pagar minha faculdade. Comecei a me especializar, eu fiz vários concursos de técnico fazendário de município, fui chamada, passei um tempo na prefeitura de Olinda, depois fui requisitada para a Justiça Federal. Vou tentar encurtar a história. Aham. Na Justiça Federal eu estava há 4 anos. E aí eu disse, eu preciso advogar, eu quero advogar. E aí comecei a fazer entrevistas, né? Disse esse juiz e a toda a equipe que ia sair, que ia procurar um escritório. Mas aí o escritório que eu tinha estagiado me chamou. Caramba. Disse, vamos conversar. Eu tinha passado 1 ano e 4 meses. E aí realmente foi a melhor proposta. Era um lugar onde eu já tinha muita afinidade pelas pessoas e também pela causa. E aí eu voltei para esse escritório. Minha primeira experiência, na verdade, eu só fui advogada lá. Sim, mas E, construiu. e construí um caminho. Passei 2 anos como advogada, depois virei sócia. Sou sócia da filial daqui de Recife, da matriz de Santa Catarina. Trabalhei muito, mas eu acho que faz parte. Ainda trabalho, Sim. sigo trabalhando. Vamos lá. Você acabou de falar um pouco aí da sua trajetória, que realmente é muito bacana. E, pelo jeito, o seu escritório ele é bastante
né, estruturado e ter essa gestão, que é um dos pontos mais importantes hoje. Inclusive, a gente teve um podcast anterior com a doutora Priscila, a gente falou um pouco sobre gestão de escritório, que é uma das dificuldades que os novos advogados, eu digo até para mim mesmo, como novo advogado, Sim. A gente consegue, né, gerir o escritório, que é justamente ter uma gestão alinhada, um comercial alinhado, um operacional alinhado, um marketing alinhado, né? Como você lidar com isso, essa questão, né? Como é a estrutura do seu escritório, como você divide essa tarefa, como você concilia o seu tempo como advogado, que a gente sabe que é bem realmente corrido. Sim. O nosso escritório tem inúmeros clientes, né? A gente tem 40 mil clientes no estado, na verdade. A gente se especializou. Eu acho que o primeiro ponto de quem quer construir um escritório, de quem quer fazer uma sociedade e gerir um escritório, você precisa se especializar. Sim. E se você tiver diversos ramos, você precisa ter pelo menos um sócio em cada um desses ramos, né? Eu acho que o advogado generalista, ele tem mais trabalho, porque você começar de manhã pensando em tributário e acabar o dia pensando em penal é complicado, é não difícil. Não vai não. Né? Então eu acho que quando você escolhe um caminho, claro que às vezes a pessoa não tem opção, né, Gil? A gente sabe que os caminhos da vida... O início da advocacia. O início da advocacia, os caminhos da vida não são iguais. Às vezes a pessoa casa mais cedo, precisa casar, tem um filho, enfim, precisa ganhar dinheiro. A gente, né, pensando em caminhos normais, em que você pode construir degrau por degrau e ir crescendo na carreira, enfim, podendo fazer escolhas, porque eu tenho ciência que tem gente que não pode fazer escolhas, simplesmente a vida leva um pouco. Com certeza. Por motivos até como o que eu falei, pessoais, você se aperta, você precisa de dinheiro, então eu acho que você podendo optar, você se especializa. A gente só faz esse tipo de ação, a gente não faz outro tipo de ação, realmente é um nicho, mas... A gente viu que se fosse gastar energia com outras coisas, fazendo inventário para o autor para a família do autor que faleceu, ou qualquer outra demanda, na verdade, a gente tiraria o foco. Sim. Então eu acho que você ser especialista é um ponto. Você ter pessoas em quem você confia e que dão respaldo a você, eu acho que é outro ponto principal. Eu tenho amigas, até do mestrado, essa semana a gente estava conversando e uma disse assim, eu já tentei sociedade com 4 pessoas. Porque nenhuma deu certo. Porque sociedade é um casamento, né? Sociedade. Sim. E a gente que é mulher, por exemplo, você tem que ter um sócio que você sabe que você se afastando da licença maternidade, nada muda. Sim. Não muda no recebimento do cliente, não muda no recebimento dos honorários. Então, eu acho que é um outro ponto. E aí tem a questão do sentimento, de como você trabalha, da energia. Eu vi aqui algumas pessoas falando no seu podcast, toda vez... Em outros, eu refleti. Eu acho que o ponto principal é você ver com quem você casa profissionalmente. Pois é. A gente tem aqui em Recife 16 sócios. Eu acho que eu casei 16 vezes. Sim. Mas casei bem. Pois é. Casei muito bem. A gente faz uma forma de trabalho setorizada. Durante muito tempo a gente tinha uma carteira. Então o processo que eu recebia do começo, eu trabalhava nele do começo ao final. Só que aí tem a questão da aptidão, né? Tem gente que tem... Eu tenho muita facilidade para matemática. Massa. Eu me especializei dentro do escritório em todos os cumprimentos provisórios e definitivos. Eu fazia o cálculo, qualquer acordo que fosse feito com a outra parte, eu que fazia. Eu realmente tenho facilidade. E me especializei no tribunal, porque sempre tive facilidade para falar, sempre fiz alguns cursos de oratória, então isso me ajudou muito. E a gente começou a setorizar. Eu acho que também é importante. Você não pode... achar que você é bom em tudo. Sim. Sabe, às vezes você precisa se olhar um pouco, não é um exercício fácil, né? E você precisa se olhar um pouco, ver no que você é melhor e principalmente confiar. É por isso que o casamento é importante, porque você tem que confiar de olho fechado que a pessoa vai fazer aquela parte tão bem quanto você, sim, ou até melhor. E o ideal é que faça melhor para que você faça melhor em outra. Exatamente. Sabe? E deixar esse romantismo de lado, né? Não, porque eu vou advogar, vamos lá, penal e eu vou fazer aquilo, aí daqui um pouco, dá 3 meses. Ele, não, eu me apaixonei pela previdência e depois, entendeu? Então... Isso. Eu acho que a gente, desde a faculdade, já tem um pouco isso. Eu ouvia muito na faculdade, muita gente dizia assim, eu vou fazer o AB em tal área que é mais fácil. Tem que fazer na área que você sabe, naturalmente. Na área que gosta, na área que você gosta, que se sente confiante. Isso. Naturalmente é nessa área que você tem que trabalhar. Né? Tem que ter uma certa coerência. Não tinha descoberto essa área ainda na faculdade. Tá na hora de descobrir, né? Vai advogar, esse é o momento.
E um outro ponto, Gil, que eu vejo é a gestão financeira do escritório. Eu acho que é muito importante ter alguém que tem esse lado administrativo mais importante. Olha, todo o dinheiro que entra, como é que vai ser a repartição de lucros? Vai ser feito um fundo, é preciso guardar um dinheiro. A gente que é advogado, a gente sabe. Sim, Nem todos os meses as coisas com são certeza. positivas, mas as contas continuam sendo pagas, principalmente quando você tem funcionários. Pois é. Né? E você não pode dizer às pessoas, ou enfim, ao dono do Tô imóvel que você esperando, aluga, estou esperando o alvará. não Não pode. é preciso ter um pouco de gestão financeira. E aí você precisa ter um sócio assim. Ou alguém, eu posso contratar um contador, um administrador, ter um CEO. Você pode fazer isso, mas você precisa ter um sócio que Sim. tenha esse olhar sobre essa pessoa, até para ter um olhar crítico, Pois é. né? Você não pode terceirizar absolutamente tudo. Eu acho que tudo que você delega, você tem que saber mais do que a pessoa que foi delegada. Até para né? cobrar. Até para cobrar e ter senso crítico, se a coisa está Sim. funcionando, se você está conseguindo, Sim. se a pessoa está conseguindo atingir as expectativas. Pois é. Então essas dicas aqui que você deu realmente foi extraordinárias. Primeiro, ter uma organização financeira, né? Saber quem escolher para a sociedade. Isso. Que Com quem você casa. Com quem você casa, que sociedade é um casamento, né? E realmente nichar inicialmente. Nichar, Isso, não ser generalista. Fechou. Ter um fundo para garantir os meses em Ter o que fundo. as coisas não funcionaram tão bem, não eram na expectativa. Muito bom. Então, hoje, acredito que o seu escritório é um dos maiores no segmento securitário. Mais de 40 mil clientes. Uma cartela de mais de 40 mil clientes realmente... É um número muito grande. É um número grande e desejável por vários outros escritórios, né? Mas, muito bom. Mas me conta um pouco sobre essa atuação no seguro habitação, né? Esse nicho que você desenvolve no escritório. Como é que está o mercado? Sim, né? sim. Tem advogados, tem concorrência, tem muitas concorrências, porque a gente vê hoje uma gama muito de advogados, tipo, hoje eu atuo na área previdenciária e todo dia nasce novos, brotam mesmo, como uma fonte, sabe? Os novos advogados previdenciaristas. Né? Em outro momento era uma pandemia de advogados criminais. É verdade. Aí hoje a gente vê mas pouco se fala nessa área de seguro habitação. Como é que está o mercado nesse sentido? Eu sou advogada dos autores das ações de seguro, né? Eu sou advogada dos proprietários dos imóveis. Na década de 70 e um pouco de 80, as pessoas financiaram imóveis semelhante ao que aconteceu com Minha Casa Minha Vida. Era um programa habitacional e as pessoas financiavam, ficavam vinculadas a uma apólice de seguro e essa apólice dizia que, havendo vícios de construção, essas pessoas seriam indenizadas. Então, os vícios apareceram porque os prédios foram construídos com um tipo de construção que é proibido hoje, que é o prédio caixão. Sim. Mas também tem os vícios nas casas. Na verdade, as pessoas falam muito de prédio porque alguns prédios desabaram. Em acho que mais ou menos uns 25 anos, caiu um prédio em Olinda, foi o primeiro, e isso chamou a atenção nacionalmente, muitas pessoas começaram a falar. Foi aí que esse escritório que eu sou sócio veio de Santa Catarina para cá, que já fazia em Santa Catarina, e a gente começou. Durante muito tempo aqui em Pernambuco, nós éramos os únicos. Mas eu nem considero uma coisa ruim, sabe, Gil? Eu acho que ter outros advogados fazendo também é uma perspectiva diferente, né, do direito, daquele tipo de ação. Então existem outros escritórios que fazem, escritórios inclusive que fazem com muita qualidade, que tem uma quantidade também significativa de clientes. São até parceiros, são pessoas, essas ações estão suspensas, então são pessoas que atuam às vezes junto com a gente no STJ, atuam junto com a gente no STF, e acho que já tem bastante gente trabalhando, mas eu considero sempre que sempre vai ter espaço para o advogado preparado. Seja seguro habitacional, previdenciário, penal. Eu acho que o ponto principal é a preparação, sabe? Eu acho que não existe saturação para o mercado de criminalistas, para o mercado de advogados previdenciários. Eu acho que sempre vai ter espaço. O ponto é você estar preparado e você encontrar, porque às vezes, veja, você é de Timbaúba, se lá tiver uma Coab, eu nunca vou concorrer com você, porque as pessoas vão confiar em você e não em mim. Eu vou sair daqui. Consequentemente. Então, eu acho que sempre vai ter espaço, sabe? Agora, eu acho que às vezes os advogados não estão prontos ou não escolheram bem o seu segmento. E aí um dia faz uma coisa, outro dia faz outra, e aí dificulta.
o mercado de Entendi. trabalho para ele. Muito bom. Então, essa visão de muitos advogados, né, se lamentarem, né, e dizerem que as coisas não estão dando certo, porque existem muitos advogados. Então, na sua visão, realmente o mercado não está saturado. Olha, eu em 2019, dezembro, estava fazendo uma pesquisa até para o projeto do meu mestrado e eu vi que existem 80 milhões de processos ajuizados no país, certo? Eu até vou ver quantos existem ajuizados em Pernambuco. Se existem 80 milhões de processos, claro que existem muitos advogados. O AB de Pernambuco tem 60 mil pessoas. Sim, Mas o que eu acho é que, assim, a dificuldade não é que existem muitos advogados, porque existem muitas pessoas com problema. Talvez falte você organizar melhor o seu escritório, né? Falte você verificar se essa é a sua vocação, se é isso que sim. você gosta. Se ele está Porque bem organizado. se ele está bem organizado, porque eu acho que tem os vocacionados para a advocacia, eu acho que tem as pessoas que às vezes, porque não obtiveram êxito em outros caminhos, terminam advogando. Então, eu acho que tem diversos fatores, sabe? Eu acho que não vai deixar de ter advogado, Sim. né? Todos os anos tem 3 provas do AB, Nem médico. nem médico, nem engenheiro. Sim. Cabe, na verdade, todo mundo se preparar, escolher seu nicho e verificar. Eu acho, inclusive, que as redes sociais, isso que a gente está fazendo, isso que Sim. você está fazendo, isso era uma coisa impensável, né? Há 5 anos. Isso virou um segmento, isso de alguma forma reverte. Reverte para você, reverte para mim. Então, eu acho que, assim, talvez falte as pessoas se reinventarem, olharem o direito de outra forma, de outro ponto de vista, inclusive a advocacia. Acreditar, E acreditar, seguir. escolher um nicho e seguir. Não adianta ficar, mas existem muitos advogados e está muito saturado. Quando eu vim estudar em Recife, só tinha medicina em 2 universidades. Eu imagino que hoje existem 8. Não é? E não escuto nenhum médico dizendo, não, vamos Tá parar com ruim. isso, tem médico demais, tá ruim. Então, eu acho que é a mesma coisa com direito. Eu acho que talvez Falta qualificação. falte qualificação, falte certeza do que você quer, escolha de um caminho, porque, como qualquer coisa na vida, você tem que fazer escolhas muito sólidas, né? Você tem que ter muita certeza daquilo que você quer, qual é o Sim. caminho que você vai trilhar. Então, talvez falte só você sentar, olhar para si e dizer qual é o meu projeto, Sim. sabe? Qual é o meu projeto como advogado, qual é o meu projeto como empresário, porque em dado momento Sim. você precisa olhar para esse escritório como uma empresa, ela vai ter Com lucros, ela vai certeza. ter pessoas que vão trabalhar, que vão, né, esperar retorno disso. Eu não acredito que o problema sejam muitos advogados, sabe? Eu acho que talvez seja a dificuldade de você, como advogado, organizar a sua vida, e eu acho que tem uma coisa que é principal, assim. A gente na faculdade estuda as matérias, Sim. né, mas você nem estuda direito à prática. Pois é. Não é? A prática jurídica em algumas universidades ela não existe, então isso já é uma falha. E ninguém estuda como gerir um escritório, Com certeza. não é? Isso é uma coisa Como que ser você empresário do próprio negócio. como na verdade você vai organizar, como na verdade Contabilidade você vai financeira, fazer a contabilidade financeira, porque marketing. no começo você não vai poder contratar um contador, um administrador, 5 estagiários, 10 funcionários, secretário, você não tem isso. Sim. Mas quem é que vai ensinar para você? Você precisa errar na vida Pois é. profissional, então eu acho que passa por outros caminhos, não é? Outras falhas. E falando de estagiário, a gente traz esse mesmo conceito, esse mesmo pensamento para a categoria, Sim, sim. né? Hoje, para mim mesmo, é um desafio a gente conseguir um estagiário qualificado, né? E eu sempre falo para eles que, poxa, velho, você vai para a faculdade, paga para ensinar, para aprender, você paga para aprender. Aqui a gente dá o estágio, te paga para tu aprender e às vezes ainda tu não dá valor ao teu estágio. E não só com advogado qualificado, viu? A gente também tem um sério problema de dar oportunidades a estagiários e quando dá, eles não estão preparados para aquilo, né? Não tem uma habilidade, não sabe fazer uma procuração, né? Não sabe fazer uma petição inicial, né? Estão realmente despreparados. A gente sabe que é tudo um tempo, Um caminho, é um né? caminho Um para se caminho. trilhar, mas o básico dos básicos ele já tem visto. Sim, sim. Eu acho, Gil, assim, existem pessoas que precisam trabalhar. E às vezes o trabalho não é o estágio. Confunde estágio e trabalho. Porque eu acho assim que quando você diz assim, ele não sabe fazer uma petição inicial, mas também ele vai para o estágio para aprender a fazer essa petição, Sim, né? E a coisa boa do estagiário é o olhar dele, né? sim, É a ousadia, é a capacidade de acreditar,
que vai mudar o mundo, inventar uma tese, de pesquisar, de se aprofundar naquilo. Então, eu acho que o ponto, na verdade, é que às vezes tem pessoas que precisam trabalhar pelos caminhos que a vida levou, aperto financeiro, dificuldade da família. Nem todo mundo estuda com tranquilidade, infelizmente. Nem com idade. Às vezes, um desses chefes que eu tive, ele estudava para concurso à noite. Quando ele passou para o concurso para o Ministério Público de Contas, ele tinha 2 filhos e ele estudava à noite. Então, assim, nem todo mundo consegue fazer a faculdade estagiando, aprendendo, pesquisando. Então, tem essa dificuldade. E, às vezes, você tem que olhar um pouco para si e dizer, poxa, seria muito bom se eu conseguisse receber um valor bom pela bolsa e estagiar. Mas se isso não é possível, você tem que procurar um trabalho. Pois é. E eu acho que a mesma coisa acontece com os estagiários. Eu acho que a gente fez direito em uma época diferente. Entrei na faculdade em 2006, mas claramente eu já tinha colegas que tinham dentro de si que queriam fazer concurso, que é um estudo diferente do estudo da faculdade. Com certeza. Mais dogmático, mais denso, né? Diferente da apostila para concurso. Então, eu acho também que tem essa questão dos jovens que estão passando por essa modificação. O mundo hoje é outro, né? Sim. Eu fiz provas, o máximo que eu podia consultar era Vademec. Eu sei que alguns podem consultar, fazer com tablet. Então, é até uma grande dificuldade você dar aula para esses jovens. É muito diferente. Hoje a inteligência artificial também, até para avaliar um TCC, um trabalho. Eu não sei se existe, mas na época que eu fiz faculdade, colocava o trabalho da gente em um programa e ele dizia o percentual. Sim, existe. Eu fiz também, o professor sempre colocava esse peso, né? Eu acho que agora quem faz é o ChatGPT. É o ChatGPT. Pois é, inclusive a gente tocou no último podcast, a gente falou sobre a IA, né? A inteligência artificial. E uma dúvida agora, você usa a inteligência artificial? Eu faço mestrado hoje e não uso para escrever, mas eu acho que é uma ferramenta muito importante para você ter insights do que escrever. Às vezes eu coloco assim, ChatGPT, o que você acha sobre a algoritmização do direito? E aí vai falar falar sobre várias coisas e aí você faz, eita, que insight. Eu não acho que serve para você escrever um artigo científico. Eu ainda sou a moda antiga, eu acho que você tem que, na verdade, ler. Ainda sou de anotar os pontos e as páginas, dar uma grifadinha para ver, na verdade, o que me chamou a atenção. Mas eu acho que é impossível a gente não se atualizar e a gente não usar a tecnologia ao nosso favor. Jamais a inteligência artificial vai sobressair ou sobrepor a humana, né? Vai obedecer aos nossos comandos, né? Sim. Vai obedecer aos nossos comandos. Claro que a gente até paguei uma cadeira no semestre passado, no mestrado, e a gente discutia muito. Será que em dado momento a inteligência artificial vai ter isso que a gente tem de consciência? Né? É muito difícil. Eu acho que nem os humanos têm capacidade da sua própria consciência. Né? Então, eu acho que a gente ainda não vê isso. Muito bom. Vamos lá, Janiele. Fala um pouco também da tua trajetória jurídica e o teu percurso profissional. Acho que a gente já falou muito sobre isso, né? Já falou que você fez faculdade, passou por vários estágios e hoje tem esse segmento aí de mestrado e aonde é que tu vai parar? A pergunta é essa. Olha, eu acho que a gente não pode parar de estudar. A gente não pode parar de se preparar. Eu acho que em nenhuma profissão. Sim. Advogado, eu acho que a gente tem que estudar cada dia. E aí eu fiz pós, eu fiz a segunda. E há muito tempo eu tinha vontade de fazer mestrado. Na verdade, quando eu saí da faculdade, mas às vezes é aquilo, os caminhos não casam, né? Não é o momento. Eu estava entrando no escritório, estava começando a advogar, eu precisava me dedicar. Você sabe que o começo da advocacia, ele requer da gente várias noites, vários finais de semana. E aí o mestrado era um projeto antigo que estava guardado e quando a vida profissional se estabilizou um pouco, eu resolvi colocar em prática. Eu sempre tive vontade de dar aula. Eu tenho inúmeras pessoas na minha família que são professores, eu tenho muito respeito e eu acho que nós somos frutos da nossa educação. Eu tive excelentes professores como inspiração e eu sempre tive, eu vou fazer, sabe? Estou agora realizando. Infelizmente hoje a gente vê a dedicação que vocês têm para lecionar, né, da docência, mas
A gente não vê tanta essa empolgação com os alunos, mas aí são desafios, outros São desafios, aí os outros desafios do desafios professor de e chamar esses alunos, né? De trazer de exatamente, volta para essa para a empolgação. realidade. Nesse mundo tão conglomerado e Isso, tecnológico. isso, É isso. bem complicado. Mas vamos lá. Vamos voltando para a advocacia. Como foi a tua primeira experiência na advocacia? Já com seguro ou já foi em outra área? Minha primeira experiência foi com seguro. Eu sempre fui muito curiosa, né? E sempre tive vontade, na verdade, de atuar em outras áreas. E eu terminei conhecendo, como eu disse, né? O processo de diversos lugares. Então, Aham. gostei muito do consumidor, tive experiência e tive experiência com família. Eu tenho um amigo que é advogado no sertão e um dia ele me chamou e disse: Vem cá. Eu disse: Não, ele está precisando ouvir umas coisas. Claro, ele disse: Olha, você tem que advogar no sertão, você é daqui. Então eu fiz durante um tempo alguns divórcios pro bono, porque quando você repete muito Sim, também, né, acaba tem uma hora que você cansa um pouco, você quer refletir, você quer, enfim, aprender outras aprender coisas, outras coisas e respirar ler, outros ares. respirar outros ares. E terminei tendo algumas experiências também. Aí ele dizia: Volta para cá. Eu digo: Não, vez por outra venho, Sim. né? Mas tinha um defensor público que ele me adorava. Ele dizia: Olha, os divórcios, viu, doutor? Eu, não, pode mandar para mim que eu faço. Pois é, muito bom. Mas, Janiele, qual foi o ponto de virada mais significativo na tua vida, na tua carreira? Como a gente tem números muito grandes, né, uma quantidade de clientes muito grandes, eu sempre pensei, esses 40.000 clientes estão em 4.000 processos, né? Eu sempre pensei que a melhor saída para essas ações, na verdade, fosse a mediação, fosse conciliação, porque o judiciário absorver todos esses processos seria muito difícil. Sim. E eu tenho processos, hoje não, hoje eles estão todos em um núcleo, existe uma vara especializada para seguro habitacional, mas até o ano passado, na verdade, só faz um ano que existe esse núcleo, eu tinha processo em 43 comarcas. Então eu tinha processo de Petrolina a Goiânia. Caramba. E aí eu via o seguinte, há necessidade desses processos serem resolvidos de alguma forma em volume. Uhum. A virada para mim foi que em 2020, na pandemia, você veja, tudo fechado em outubro, em razão de uma mediação que era feita, que foi feita no STJ, que ainda está em andamento. A gente conseguiu fazer uma grande mediação em Caruaru e ali a gente fez acordo com 800 pessoas. 100 processos foram extintos e as pessoas receberam as indenizações. Então foi um momento de virada para mim que foi assim, olha, a gente consegue solução em Sim. grande volume para muita gente de uma vez. Mudar a vida de muita gente. Mudar a vida de muita gente. E aí a gente fez em Rendeiras em 2020, depois em 2021 a gente fez novamente. Participei do Mutirão do Muribeca, né, que é Sim, um exemplo muito conhecido no sim, estado, né? A gente conheci. tinha uma quantidade muito grande também de autores lá. Até tem um em breve saindo aí no forno em Petrolina, Muito bom. se Deus quiser, mas eu acho que foi a virada de você ver retorno, na verdade, de você ver muita gente sendo indenizada e mudar de alguma forma a situação da cidade, né? Porque são Sim, pessoas que recebem suas indenizações de uma vez e passa a circular mais dinheiro na cidade, as pessoas têm como fazer a reforma dos seus imóveis. Eu muito acho que bom. foi a virada principal que eu vi. Você, quando fala de processos que você atua, você fala de números. Quando a gente fala de números, a gente assusta, Porque é porque a muito gente grande. vê É. o nosso poder judiciário um pouco abarrotado, né? E, na minha visão, não aparelhado com ferramentas necessárias para, Sim, né, sim, conseguir sim, solucionar essas demandas. sim. E, na sua visão, você acredita que o Estado está aparelhado para analisar tantos processos como os seus? Acho que não. Acho que não. Tanto acho que não que assim, o Tribunal de Justiça, infelizmente, vem fechando varas, né? Vou dar um exemplo. Sim, Você disse que é interior. Timbaúba, Sim, né? Fechou, por Ferreiros, exemplo, Ferreiros e Timbaúba São Vicente, absorveu, São exatamente. Vicente. E a pergunta é, Timbaúba tinha condições de Não, absorver, né? Timbaúba já era uma comarca que tinha já processos tem problema, tramitando, sim, né, com alguma dificuldade, juízes com muitos muita processos demanda. na vara, com muita demanda. Então, eu acho que o tribunal precisa se aparelhar e me preocupa essa questão do fechamento de varas, porque eu acho que tem varas, na verdade, que foram fechadas, que estavam com grande dificuldade, mas o acerto foi absorvido por uma que tem o mesmo problema. Sim, Então, assim, o intuito é administrar acervo, é reduzir recursos ou é resolver o problema do é, jurisdicionado. é. Eu acho que existe uma necessidade de adequar
melhor isso. Quando você fala isso, achar que soluciona um e faz um problema em dois, Timbaúba, três. por exemplo, como eu conheço bem o judiciário em razão desses processos Sim, espalhados em sim. tantas comarcas, né? Às vezes a gente está conversando com um advogado e assim, eu vou dar um exemplo. Eu sei que Camaragibe precisa de uma vara da Fazenda Pública. Então, quando eu vejo essas situações, eu fico esperando o passo seguinte do tribunal. Né? Timbaúba vai ter uma nova vara? Vai ter um juizado? Sim. Né? Qual é a consequência de receber um acervo tão grande de Ferreiros e de outra cidade? O que é E que... quando a gente fala Ferreiro, não é só Ferreiros, é Não, Camutanga, exatamente, os exatamente. distritos, enfim. Olha, eu acho que logo que eu voltei, que eu comecei a advogar nesse escritório, a gente tinha uma ação ajuizada em uma cidade chamada Jupi, não sei se você conhece, Conheço, já ouvi que falar. é Já passei. pertinho do Garanhuns, uma cidade pequena. E eu nunca esqueço, a gente foi lá, a gente tinha dado entrada na ação e a gente estava aguardando o despacho inicial, acho que fazia 6 meses. E a gente foi falar com o juiz super jovem, né? Talvez hoje como nós estamos. Não tão eu pelo menos não tão jovem, né? Mas a gente segue acreditando. O que Sim, importa é o espírito. sim, é verdade. E a gente falou isso, poxa, a gente deu entrada, faz 6 meses, não tem o despacho inicial. Vou até procurar esse processo, porque para mim ele fez um raio-x assim, do que é realmente a advocacia no interior, da dificuldade. Ele disse assim que ele trabalhava lá em Jupi, que ele só tinha 3 funcionários, mas que naquele momento não tinha um computador para cada um dos funcionários, então ele tinha que revezar os horários. Que os computadores, ele não tinha só dificuldade de material, ele tinha dificuldade humana. E que às vezes os processos demoravam em razão disso. Caramba. Porque ele não conseguia atender às demandas dos advogados, das partes, que não era, na verdade, um problema dele, que ele não trabalhava. E eu lembro, lendo, né? A conversa com ele já foi muito boa, nesse sentido, que às vezes você precisa ouvir certas coisas, né? Eu fiquei, que juiz diferente. E aí, quando eu vi o despacho inicial, até senti uma pancada, sabe? Disse, caramba, eu saí daqui para ir cobrar o cara de um despacho inicial, o cara tá olhando para mim dizendo assim, doutora, veja bem, eu tô fazendo o que eu posso. Então, para mim, é o raio-x. Eu acho que quem advoga no interior tem muita essa dificuldade. São muitas comarcas que precisam de mais varas, que as varas precisam de mais pessoas, que as diretorias cíveis, agora, como os cumprimentos, por exemplo, são feitos, né, pelas diretorias, a gente sabe. Diretoria Civil de Caruaru, ela acumula 20 cidades. Quantas pessoas tem na diretoria civil, né? Qual é a lista de prioridade, de preferência? Tudo é prioridade. Tudo é prioridade. Exatamente. Tudo é prioridade. Exatamente. Mas vamos lá. Você acredita que, pegando esse gancho do Poder Judiciário, você acredita que o Judiciário ele cumpre realmente o seu papel? Acredita que o Judiciário, o que acredita que o Judiciário evoluiu nesses anos? Se sim, alguma coisa positiva, em quais aspectos? Eu acho que o tribunal tem se esforçado, né? Que eu acho que mudou. Eu estava até agora no evento dos 200 anos do tribunal e eu acho que existe um esforço para se modernizar. Eu acho que existe uma tentativa, né? Talvez não seja na rapidez que o advogado espera. Sim. Né? Que o jurisdicionado espera. Não está exatamente como nós gostaríamos, mas eu acho que se busca. Agora, eu sinto uma necessidade, na verdade, eu olho de fora como advogada e como pessoa, que eu acho que devia ter mais incentivo à conciliação. Né? Se você for em determinadas comarcas e você sentar em uma mesa de audiência, você sabe que o conciliador faz assim. Tem proposta de acordo? Tem não. Isso não é mediação, isso não é conciliação, isso não existe, isso é uma proforma. Então, eu acho que tem coisas para melhorar, muitas coisas. E eu acredito, na verdade, eu sempre, desde a faculdade, eu sempre me interessei em uma forma de que os processos se encerrassem mais rápido. E aí, como advogado, a gente sabe, a gente precisa do êxito, né? A gente precisa que a parte receba para que a gente receba. Eu não vejo uma forma mais rápida. Que não seja a gente sentar numa mesa com certeza, e negociar, cada um enfim, renunciar e cada um renunciar um sua... pouco e assim as pessoas receberem com rapidez, né, e os processos se encerrarem. E eu acho que seria uma forma... Eu costumo dizer que 90% dos meus processos são acordo. Pois é. Então não vejo uma forma que seja mais rápida. E eu acho que é uma forma que resolve para o judiciário, que diminui acervo, para as partes, para os advogados. Então, eu sinto falta disso, desse incentivo. Sei que existem pessoas bem intencionadas tentando colocar isso em prática, mas há necessidade de recurso, há necessidade de preparação dessas pessoas que fazem conciliação, de curso, enfim. Muito bom.
O que é que você sugere para... E o que tem a propor realmente para esse judiciário tão problemático, tão tardio em suas respostas? Eu acho que precisava preparar. Como eu estava falando agora, né, de Aham, conciliação e mediação, eu acho que precisa preparar quem faz. Eu acho que tinha que ter mais cursos para que essas pessoas tivessem como, na verdade, fazer de fato o que se prestam naquelas audiências. Eu acho que precisam de algumas listas de ordem cronológica. Olha, como advogada, eu vejo coisas simples. Eu tenho muito processo hoje no núcleo, por exemplo, que tramita, que os processos ficam no Fórum do Recife. Então, quem cumpre é a Diretoria Civil do Recife. Eu acho que facilitaria muito se houvesse uma lista publicada no site. Quais são os processos que vão ser cumpridos naquela semana? sim. Surgiu uma prioridade, seja de saúde, idade, ou eu sempre acho que alvará é prioridade. É verbo Encerra o alimentar, processo. é verbo alimentar. Encerra o processo, é verbo alimentar, encerra o processo, todo mundo satisfeito, é processo arquivado. Arquiva, Então, acabou. eu acho que tinha que ter uma lista de transparência. Logo que entrou em vigor o Código de 2015, o tribunal tinha em alguns gabinetes uma lista por ordem cronológica. Você ia lá, por exemplo, tinha o gabinete do Dr. Fernando Ferreira. Você sabia que tinha tantos na frente do seu. Mas e as varas? Sim. Sabe qual é a ordem cronológica das varas? E Qual as é prioridades. qual é a ordem cronológica das diretorias? Qual é a ordem cronológica dos semandos para cumprir Sim. mandado? Eu acho que poderia ser muito mais organizado e, com isso, o advogado também ter como organizar a sua vida, a sua pauta, enfim. Eu acho que falta essa transparência e organização de todos esses setores. Eu acho que Entendi. esse é um ponto principal. Pois é, Janela, a gente viu ali já no tempo e a gente já passou dos 40, né? A conversa aqui... Eu converso demais. Mas Advogada, professora do pronto. interior conversa, certeza. Acabou. Advogado tem conversa para o ano inteiro. Sempre tem história. Mas vamos lá. Tá muito boa a conversa aqui, a gente vai dando continuidade. Voltando aqui à situação da atuação da advocacia, né? Nesses anos atuando, né, como advogada, qual o fato marcante? 13 anos aí, né? 13 dias. Ou história marcante que lhe marcou. Eu tenho muita, pouco tempo de advocacia, mas eu tenho muita, e principalmente esse setor social, né? Sim, De classe média baixa que a gente atende. Sim. E sempre tem. Eu acho que não é diferente com você. De jeito nenhum. Poderia aí nos relatar um caso jurídico ou marcou a sua vida profissional ou até pessoal? Eu tive um cliente de Olinda que todo organizado, sabe? A vida toda organizada. Se organizou para comprar um imóvel, casou, teve filho. E aí, o cunhado e a esposa faleceram. Ele tinha 2 filhos. E com o falecimento desse cunhado e da esposa, ele ficou com mais 3 deles. Na verdade, esse cunhado foi assassinado. História bem triste, porque no dia uma das crianças estava em casa. Então, enfim, um cara que tinha 2 filhos passou a ter 5. E aí a mulher dele que trabalhava, que ganhava pouco, já não fazia mais sentido trabalhar. Porque ela tinha 5 filhos. O que ela ia pagar para essas pessoas tomarem conta dessas crianças? E ele tinha uma casa, ele precisava da indenização para reformar, a casa dele muito acabada. E toda vez que ele me via, nunca esse homem na vida reclamou. Nunca. Nunca. Esse homem sempre falava comigo de forma muito positiva. E eu dizia para ele, a ação dele terminou demorando mais do que o esperado. Sabe um processo que tem um obstáculo atrás do outro? Sim. Que parece que você diz assim, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. E aí eu engravidei. Tava com barrigão a última vez, antes de resolver. Quando ele me viu grávida, ele olhou assim e disse, agora meu processo demora mais. Eu disse, de jeito nenhum. Meu escritório tem 15 advogados, a gente vai resolver, enfim. Quando esse homem recebeu a indenização dele, uma parte da casa dele tinha caído. Eu tinha 36, eu fui mãe com 36 e ele já devia ter uns 60 anos. Eu nunca vi uma pessoa chorar tanto. Caramba. E não era reclamando, era de felicidade, sabe? E depois ele falou comigo, mandou foto da casa, virou uma pessoa engraçada, eu até brinco com ele, eu digo, olha, eu não entendo disso não. Ele me consulta, o que você acha de fazer isso? Tô pensando em montar uma empresa. Depois a vida dele mudou, ele ganhou um dinheiro em uma outra coisa, uma indenização trabalhista e resolveu empreender. Aí eu digo para ele, criatura, eu não entendo de empreendimento.
A gratidão, né? Ele Virou. acaba Então, uma confiança extrema na então pessoa. assim, eu tenho ele como uma pessoa que é a temperatura dos meus problemas na vida, sabe? Às Sim. vezes você tá meio pra baixo, meio chateada, eu lembro dele, eu tô com problema É não. por ele, é por clientes desses aí que E ainda eu penso, persigo. mas assim, eu digo, isso é problema? Problema tinha ele. Sim. Isso eu durmo, enfim, amanhã quando eu acordar o problema tá menor. Ele me marcou, assim, e até outro dia mandei um e-mail para ele dizendo isso, disse que queria dizer pessoalmente, porque eu tenho muito isso, Gil. Às vezes a Sim. gente não consegue dizer no tempo certo às pessoas Sim. o quanto elas são importantes. E eu precisava dizer a ele, eu disse, ele foi lá no escritório. Olha, eu tava sem poder vir, mas eu vim pessoalmente, porque eu achei muito bonito. Mas tem um outro fato, e aí, pessoal. Como eu disse, eu terminei me especializando no tribunal, eu passei aí muito e fazia sustentação oral constantemente, saía de uma câmara para outra, às vezes no mesmo dia, estava em uma e outra esperando o meu horário. Sim. E aí, em dezembro de 2019, eu já estava com 9 meses de gravidez. E aí estava com barrigão, mas eu trabalhei até muito perto. Sim. Eu tive minha filha no domingo e eu trabalhei até a sexta. Caramba. E não quero aqui dizer que as mulheres precisam fazer isso, Sim. não, porque cada Com gravidez, certeza, né? com certeza. Eu não tive problemas, graças a Deus. Eu não tive nenhum problema de saúde, mas eu acho que você tendo e precisando de descanso, Sim, né? sim. E precisando de pausas. É As pausas têm que. aconselhável, né? É aconselhável. Né? Cada caso é um caso. Mas realmente, como minha gravidez foi muito tranquila, eu pude manter meu ritmo de trabalho. E aí eu estava no tribunal, na última pauta, em dezembro, barrigão, e era a primeira para sustentar, e aí era uma câmara que eu ia muito, na sexta câmara. Até os dois dos 3 desembargadores estão aposentados. Aí chegou um advogado que ia para São Paulo. Estava com a mala, disse, doutora, me dê o lugar, porque senão eu vou perder meu voo. Eu disse, sem problema, pode sustentar. Estava sentado, estava, Sim. né? E aí, engraçado. Apenas com um barrigão de 9 Tava meses. só barriga, era só barriga. Não, barriga não é doença, né? Sim. De lá, o Topaurá até se aposentou, era um gentleman, né? Muito educado. Doutora, mas a senhora tá grávida. Eu disse, não tem problema, ela pode passar na minha frente. E aí ela sustentou, a outra parte sustentou, porque estavam os dois, foi um julgamento demorado. Quando eu fui, eles estavam meio preocupados. Doutora, eu disse, não, nem se preocupe, tô super bem. Quando terminou esse julgamento, eles todos fizeram questão de falar. E um dia que marca, assim, eles disseram, a gente nunca tinha visto alguém sustentar com uma barriga tão grande. A senhora tá quantos meses? Eu disse, eu tô com 9 meses de gravidez. E eles assim, meu Deus, a gente tem que registrar isso. Não tinha uma pessoa da comunicação no tribunal. Foi um dia muito engraçado. Uhum. Mas eu guardo muito comigo, porque naquele dia não era a grávida a advogada, né? Era a advogada que estava grávida. Sim. Né? Porque eu acho que o que pauta a gente é a minha profissão, não importa o sexo. Eu sou competente porque eu sou competente, não é porque eu sou homem ou sou mulher. E aquele dia me marcou muito. Eu saí, muito engraçado. Não ganhei. É a parte infeliz da história, né? A parte infeliz. Eu acho que faz parte. Sim. Era um ponto específico. A apelação foi julgada, foi parcialmente provida. Não ganhei tudo que eu queria. Mas engraçado que eu saí de lá e os advogados que estavam acompanhando os julgamentos, todos estendendo a mão. Doutora, parabéns. Estava sustentando oral e sustentando o bebê. É isso. Então é um dia que eu tenho, assim, muito especial comigo, porque às vezes a gente é um pouco julgada, né? Sim. Que não é capaz, que não pode. Eu sei que eu não enfrentei isso, mas eu sei que muitas mulheres, quando engravidaram e foram ter filhos, tiveram algumas atividades retiradas. Não vai ter capacidade, sim, não vai ter condições. E aquele dia... já é natural a discriminação. A discriminação. A gente por vê, seu sexo feminino, vê pela sim, quantidade de mulheres que chegam ao poder, né? Sim. Hoje eu até fiz uma postagem no Instagram e ao longo da história do STF, 170 homens e 3 mulheres apenas. Então Sim. a gente sabe, né? Falta muito para a Sim. gente ter paridade de gênero. E naquele dia era assim, olha, eu trabalho feito vocês, só, Sim. sabe? Respeito. Sim. Então, um dia que me marcou muito. Caramba, Minha muito filha bom. está aí com 3 anos, é uma garotinha linda, de cabelos cacheados. Muito bom. Meu projeto de vida, é meu melhor projeto, na verdade. Massa, muito bom. E onde surgiu essa vontade de fazer mestrado e seguir essa... Eu estudei na Católica, né, e tinha uma professora, Miriam de Sá Pereira, que era diretora do curso, uma mulher extremamente forte, mas de palavras muito doces e delicadas. Você via
A força na postura, sabe? Atitude, Na caráter. atitude, no caráter. Uma mulher que tinha até uma postura elegante, sabe? Às vezes eu me lembro dela, a gente às vezes tá meio assim. Sim. Me lembro dela na hora, me Sim. ajeito. E ela foi minha professora de sociologia jurídica. E ela foi a primeira pessoa que disse assim: olha, eu acho que você tem muito jeito para dar aula, você devia pensar nisso. Uhum. E aí a gente foi se encontrando, né, na faculdade, a gente sempre conversava. E eu acho que foi ela quem botou a fagulha no meu coração. Depois, na Justiça Federal, eu passei a ser a pessoa que recebia os estagiários, então todo mundo que chegava passava por mim, eu explicava como a vara funcionava. E tem uma coisa que quando você dá aula, na verdade, que eu acredito muito, você aprende muito mais do que ensina, né? Pois é. Porque a pessoa tira uma dúvida Sim. e aí você vai estudar. Tem coisas que eu vejo que até hoje eu não entendi, igual a Uhum. eles. A gente segue junto na mesma Pois dúvida. é. E Tá tudo bem. eu acho também que foi muito importante. Eu tive, eu acho que lá uns 7 estagiários, mas tem 3 que são amigas, que até hoje a gente tem contato, são pessoas muito queridas para mim, sabe? E eu acho que também isso reforçou. E Muito bom. aí, como eu disse para você, eu tinha vontade, não deu para casar logo depois da faculdade, mas tudo tem Tudo sua tem seu hora, tempo. tudo tem seu tempo. Muito bom. Mas vamos lá. Qual seria? Diga aí algo que as pessoas ficariam surpresas em saber sobre você. Eu acho que eu contei tanta coisa de mim hoje, né? Olha, eu sou extremamente, extremamente mole com minha filha. Eu sou uma mulher forte, eu acho que eu superei grandes obstáculos. Inclusive esse obstáculo, né, da distância, de não ser daqui, de ter vindo estudar aqui. As dificuldades, inclusive, da vida, Sim. eu perdi mamãe muito nova, eu tinha 3 anos, então as circunstâncias da vida, os caminhos da vida, eu acho que na vida eu fui testada algumas vezes e graças a Deus eu superei esses obstáculos. E todo mundo que me conhece diz assim: Jane é uma mulher firme, forte, mas com minha filha, o forte é meu marido. Eu não segurava para dar uma vacina. Eita. Eu dizia, ele fazia a parte difícil, quem faz sou eu. Cada um com sua coragem. É Eu não verdade. tenho. Muito bom. Mas, Jane, vamos lá. Qual dica que você daria e para quem sonha, né, chegar até onde você chegou, os novos advogados, a gente escuta muito aqui nossos participantes com Sim, estudantes de direito, sim, novos sim, advogados, sim. né? O que é que você daria de dicas, além das que você já deu, já trouxe aqui no nosso programa? Gil, eu acho que estudar. É a chave. Eu acho que estudar é a chave. Inclusive, eu acho assim, como eu falei, eu acho que tem gente que faz faculdade com muita tranquilidade, né? Não precisa trabalhar, não precisa Sim, ganhar dinheiro. Então, eu acho que aproveitar esses anos. Tem uma coisa que eu tenho comigo, eu acho que a vida um dia cobra, sabe? Tem um dia que chega uma fatura e você tem que pagar, a vida lhe cobra de sim. alguma forma. Então, enquanto a vida não está lhe cobrando, sua vida está tranquila, se preparar, estudar o máximo que pode. Eu não vejo, na verdade, ninguém que tenha dado certo na vida sem esforço, sem trabalhar muito, sem estudar. Então, eu acho que é o ponto principal. Pois é, muito bom. E qual as dicas que você gostaria de ter recebido quando começou? Hum, eu queria que alguém tivesse me dito, até me disseram depois, tivesse me dito logo no começo, esquenta a cabeça não, Vai dar certo. as coisas se resolvem, né? Tudo tem uma hora, as Sim, coisas se resolvem. E depois você vê, depois que você amadurece, né, que você olha um pouco de fora e um pouco distante das circunstâncias da vida, você percebe, na verdade, que os pontos se ligavam, né? sim. Você percebe que você foi para determinado lugar, para depois ir para outro, que você foi ali Tudo conhecer se determinada encaixa. pessoa, tudo se encaixa e às vezes você perde tantas noites de sono, você se aperreia tanto. E Não os vale a pontos, pena. não vale a pena, os pontos vão se ligar, as coisas vão funcionar. Eu acho que você falou antes, né? E eu nem disse. Eu acho que a nossa profissão ela é muito importante. Você ter amigos e Sim. conhecer pessoas. Então, tenham Network. amigos, né? Conversem com as pessoas. Educação é tudo. Seja amigo. Seja Porque a amigo. preocupação, Ah, sim. querer, Não, né? Ter amizade amigos, mas não é ser amigo. amizade é uma coisa que é daqui para aí, daí para cá, né? Tem que ter Sim, reciprocidade. sim, Você não pode ser amigo sozinha. sim. E eu acho que é muito importante. Muito bom.
Qual foi a tua maior conquista, né, ou lição que mais valiosa que aprendeu na vida, além da sua filha? Eu acho que que as coisas se resolvem. Que as coisas em determinado momento não tem dificuldade, não tem problema na vida que não se resolva. Inclusive na advocacia, porque às vezes, quando eu era mais nova, eu ficava, meu Deus do céu, não acredito, negaram um provimento. Eu vou, passava 3 dias, às vezes ficava pensando sem dormir. E eu acho que às vezes a maturidade, e aí tem a maturidade, né? Você esfria a cabeça, hoje deu errado, vai para casa, fica com sua família, toma uma taça de vinho, Sim, conversa com os amigos, no outro dia você volta com a cabeça melhor e as coisas se resolvem. massa. O que mais você se orgulha na vida, além de Carol? Ah, eu acho que eu me orgulho muito de ser uma mulher que sem família influente, sem eh, ter tradição, né? Embora meus tios, como eu falei, eu tinha um tio advogado e Sim, tios concursados, mas de ser uma mulher que veio do interior, que construiu o seu próprio caminho. Pode ser que para muita gente não seja o maior caminho do mundo, sim, mas foi o caminho que eu trilhei e é um caminho que eu considero bem-sucedido sim, realizada. e realizada e sem nunca pisar ninguém, sem nunca ter feito coisa errada. Eu tenho muito orgulho da minha história, como mulher, como advogada, como pessoa. Ter inclusive conseguido aliar a minha vida pessoal à vida profissional, né? Sim, Porque às vezes você vê profissionais extremamente bem-sucedidos, mas que às vezes, em razão de trabalhar muito, enfim, de outras coisas na vida, não conseguem conciliar as duas coisas. E eu acho que a vida é um pouco isso, né? Equilibrar os sim. pratinhos. É familiar, É, amigos e profissional. Então, eu acho, claro, tenho muita coisa para realizar, tenho muita coisa para aprender, tenho muita coisa para conquistar. Eu sou uma pessoa muito ciente de que eu tenho um caminho, vou completar 40 anos, eu tenho muita coisa para conseguir, mas eu tenho muito orgulho de ter vindo do sertão do Pernambuco, de ter vindo morar em Recife, ter construído o meu nome. Tive ajuda, tive sócios que estenderam a mão, tive pessoas que confiaram em mim, tive pessoas que disseram assim: vai, vai sustentar, você é capaz, vai, faz os cálculos dessa execução, vai aprender com facilidade. Eu tive pessoas que sim, fizeram isso, mas eu tive que me esforçar. E eu tenho muito orgulho de ter feito isso com as minhas próprias pernas. muito bom. Tem algum arrependimento? Não, acho que só que talvez podia ter estudado mais, porque eu acho que o estudo nunca faz mal. Como quer ser lembrada um dia? Te peguei essa É, pergunta aqui. é uma mulher que conciliou bem o casamento, a profissão e a maternidade. Massa. Se eu tiver só um desses pilares, eu acho que eu não estou 100%. Eu preciso conciliar os três e eu espero, né, conseguir conciliando, que eu acho que até agora eu tenho conseguido. Graças a Deus. Vamos lá. Um lema de vida. Ajude quem você puder ajudar. Não faz mal a ninguém e trabalhe o máximo que você pode. Massa. O trabalho, tem uma frase, né, muita gente fala no Instagram, o trabalho devolve, é verdade, uma hora o trabalho devolve. É fato. Tem alguma coisa que quer acrescentar? Alguma pergunta que eu deixei de fazer? Não, eu quero, na verdade, agradecer, dizer que adorei a conversa, né. Rapaz, Eu aqui o sei que tempo voou, o tempo voou, mas foi muito bom. eu sei que tomei bastante tempo, eu converso muito, né, então Não, mas velho, espero que a conteúdo de gente primeira. converse espero que a gente converse em outros momentos Sim, com e não certeza. necessariamente com Já câmeras. sou intimado. com toda certeza. Isso Foi aí um já é uma intimação. foi um prazer É um convite. conhecê-lo. Muito obrigada. Foi uma honra, na verdade, estar aqui. Eu que E agradeço. estou à sua disposição. Eu que agradeço. Pois é, a gente tá finalizando aqui mais um programa. Eu também, no outro programa, eu esqueci de trazer uma lembrança, mas eu também vou deixar intimado aqui para trazer a lembrança do nosso podcast, que é uma linda xícara que a gente faz com muito carinho. Mas, Jane, Então realmente. foi até bom ter trazido, que eu tenho motivo para voltar, que aí eu venho buscar. Jane, foi um prazer demais essa conversa, né? Espero mais vezes a gente poder se reencontrar.
e a gente ter esse papo, essa conversa Sim, agradável e firmar parcerias e fortalecer nossa Conte amizade. comigo. Conte comigo. Tamo junto demais. Agradeço pela aceitação do convite. E, se Deus quiser, a gente vai ter próximos conteúdos aqui Com para certeza. poder Com compartilhar, certeza. né? Mas antes de a gente finalizar, quero deixar aqui aberto a você para deixar uma mensagem de esperança, o que tocar aí no seu coração para o público em geral, para os estudantes de direito, para os novos advogados. O que é que você traz de mensagem aí de esperança? Acredite no seu potencial. Trabalhe bastante. Estude o máximo que você puder, que uma hora você vai ter o retorno. A dificuldade de você advogar, às vezes, é que você quer o retorno rápido. Mas tenha persistência, que eu acho que é a maior qualidade do advogado. Acredite e vai dar certo. E depois me conta a história. Eu vou adorar ouvir. Muito bom, muito bom. Pois é, pessoal, finalizamos aqui mais um programa Conversando Direito. O podcast. Toda semana a gente vai trazer aqui convidados, né? E esse aqui foi muito bom, muito bacana. Mas não esqueça aí de curtir, comentar, compartilhar, né? Ative aí o sininho, né? Se inscreva no nosso canal. Estamos também no Spotify. Esqueci também do arroba aqui da Jane. Deixa importante. Siga ela aí nas redes sociais. Arroba Janiele Nunes. Janiele.Nunes e S. Vai ser um prazer tê-los lá comigo. Eu, Gil, dou dicas de processo civil. Acompanho todas lá. Pois é. Tenho gravado vídeos e falado sobre jurisprudência. Sim, teses lá de apelação, tribunais. Tal. Exatamente. E tenho até um projeto aí saído do forno. As coisas ficaram maiores do que eu esperava. Eu comecei a dar dicas e as pessoas começaram a falar no inbox e perguntavam. Eu disse, vou criar um grupo no WhatsApp. Vamos conversar no grupo do WhatsApp. Que aí mais gente fala. Muito bom. E aí funcionou, troca ideia. Ficou imenso também. Vou participar. Ficou muito grande o grupo do WhatsApp. E aí o projeto aumentou de novo. Em breve vai estar aí no ar um site em que eu vou disponibilizar algumas petições gratuitas, porque eu vejo que a dificuldade do jovem advogado é realmente saber a petição adequada, construir a primeira petição inicial. Então vai ter inúmeras petições, recursos, vídeos ensinando como tirar custas, como pesquisar jurisprudência, inúmeras coisas. Projeto bacana demais. Eu quero ajudar. Eu acho que está no momento, na verdade, de devolver um pouquinho à sociedade do que eu consegui e do que eu absorvi. Muito bacana. Vamos lá. E lindo demais essa sua bondade de coração. Imagina. Pois é. Vamos lá, pessoal. Finalizamos aqui mais um programa Conversando Direito. Obrigado por vocês que nos assistiram até agora, né? A gente 2 horas de conversa. Quase 2 horas de conversa, brincadeira. E contando, segue contando. Pois é. E aí, vamos lá. Até semana que vem. Um cheiro pra quem é de cheiro e um abraço pra quem é de abraço. Tamo junto.